Olá, meu nome é Vanessa, sou estudante do curso técnico de teatro aqui no ICEA. Olá, eu sou Thaís, multiartista, arte educadora e estudante aqui também do curso de CEA. Bem-vindos ao Aqui Pode Podcast. O tema do nosso videocast de hoje é Arte e Mente, explorando os benefícios da expressão criativa. Vamos adentrar o fascinante mundo da dança-terapia e as práticas artísticas, explorando como essas formas de expressão impactam positivamente no bem-estar mental. A dança-terapia, por meio do movimento e da expressão corporal, oferece uma abordagem única para abordar essas questões emocionais e psicológicas, enquanto as práticas artísticas, perdão, gente, proporcionam um meio de comunicação e liberação emocional. Vamos descobrir juntos como essas formas de expressão artística podem ser ferramentas poderosas para promover a saúde mental e o equilíbrio emocional. Temos hoje como convidado super especial Clênio Magalhães, professor, arte educador, professor da Escola de Dança da FUNCEB, da Escola Baiana de Medicina, da Unileia, dança terapeuta. Temos a honra de termos aqui presente. Lindo. É uma honra para mim também estar aqui. Eu sou Clênio Magalhães, como fui apresentado por Thaís. É um prazer imenso estar aqui no Aqui Pode podcast. Isso é muito legal. Obrigado pelo convite. Já emendando, né, falando sobre essa questão de você ser dança terapeuta, eu acho que também isso tem ligação também nesse seu multiartista. Eu acho que uma coisa ela fortalece outra. A gente vai puxar logo a primeira pergunta que é: como é que a dança terapia ela aborda questões emocionais e psicológicas através do movimento e expressão corporal? Bom, é uma pergunta que é bem generalizada, né? Sim. Assim, e não existe um caminho unívoco, né? Uma única maneira, uma resposta única que eu vá dar aqui para essa pergunta. Mas, basicamente, criatividade é o tema transversal que vai interferir nessa questão que vocês estão me fazendo. Quando o sujeito se põe a criar alguma coisa, ele automaticamente coloca suas emoções ali. Por mais simples que seja a ação, vamos colocar sem ser na dança, porque pode ser complicado para os nossos ouvintes, mas numa caixinha de lápis de cor, por exemplo, quando a gente coloca uma caixa de lápis de cor, e pode escolher a cor que você quiser. Automaticamente você vai escolher com base nas suas emoções. Da mesma maneira acontece com os movimentos, né? Ao escolher o movimento, quando você se põe a dançar, a gente faz um tipo de movimento que não tem utilidade nenhuma, né? Porque quando a gente abre uma gaveta, a gente quer abrir a gaveta. Quer Sim. fechar a gaveta, a gente quer fechar a gaveta. E quando você se põe a dançar criativamente, você faz aquilo que as emoções que mandam, com todo o seu aparato, né, das suas memórias, daquele que você se emocionou, daquele que você viveu. Então, a intuição, a criatividade, são fatores que vão interferir na vida da pessoa. É interessante você falar isso e falar também sobre essa questão do lápis de cor, né? Porque para muitos realmente dança terapia ainda é algo novo. Então a gente tende a conhecer muito mais a arte terapia que tem um pouquinho de tempo antes. E aí eu percebo isso muito dos meus alunos, na escolha de cores, né? A gama, a paleta que eles escolhem, né? A forma que eles pintam. Então você consegue perceber quais são os traços que são mais delicados, quais os traços que são mais rebuscados, a forma que aquela pessoa ela usa a criatividade dela para ela executar. E acho que é exatamente isso também que acontece com a dança, né? A gente tem os movimentos, eu lembro muito bem que eu sempre fui uma dançarina que eu sempre gostei muito de botar a perna para cima. Isso era um movimento meu. E aí, com o passar do tempo, não tem dando para entender o porquê que aquele movimento para mim é legal, sabe? E isso também tem a ver com essa questão do trabalho da criatividade adjunto das emoções. Também, sim. E também tem ligado com prazer, como você falou. Eu gosto Sim, de, né? é Então tem sempre verdade. aquele movimento que a gente gosta, assim como tem aquela cor que a gente adora. Sim. Muito bacana. Puxando o gancho também, falando de sentimentos aqui bem rapidinho. Eu escrevo e quando eu escrevo eu trago muito dos meus sentimentos, né? Eu acho que é uma forma de expressão também. E aí eu queria saber de você qual é o papel da consciência corporal na dança terapia e como isso pode impactar a maneira como as pessoas se relacionam consigo mesmas e com os outros também. Obrigado por essa pergunta. Vai direto com a pesquisa que faço, Oh, porque o nome do meu livro é O Corpo Ciente, ampliando o campo da experiência motora, que é justamente
quando a gente compreende que determinada escolha que você faz com criatividade para conduzir sua vida, você vai automaticamente também escolher uma certa gama de movimentos, né? Então, se eu escolho, por exemplo, ser motorista, eu sei que vou ficar muito tempo sentado. Então, eu preciso desenvolver né, determinados movimentos para executar bem a função de motorista. E eu percebo que no século XXI, a sociedade planetária que a gente está inserida não está muito preocupada com isso. A gente escolhe a profissão não pelo movimento, como se a gente não fosse mover para fazer aquilo. E cada profissão tem um movimento diferente, ângulos diferentes, ritmos diferentes. Então a consciência corporal está muito aí. Quando eu entro, por exemplo, num hotel para trabalhar dança-terapia com os funcionários de um hotel, que vai desde o chofer até o gerente do hotel, a gente vai perceber que cada um desenvolve uma corporeidade diferente. Então o garçom, ele é muito mais dançante, por exemplo. Ele equilibra uma bandeja com líquido dentro, o senso de equilíbrio do garçom é muito dançante, é muito bolero, é muito, né, pista de dança. Já o encanador, este não, este tem uma outra qualidade de movimento. E mental também, como que é o desafio que vocês trazem para mim, para falar. Então, o jeito de pensar a profissão de garçom é totalmente diferente do jeito de pensar do encanador e isso implica automaticamente na diferença também de seus movimentos. Então, só entro para dizer, olha, se você faz muito este movimento, você tem que malhar um determinado músculo. Se você faz muito este, ou este, ou este, ou este, a cozinheira e assim sucessivamente, são movimentos diferentes e a gente deve se preocupar com ele, com a consciência, né? E até se conecta um pouco, acho que muito, na verdade, com estar presente, né, nas nossas ações. Eu acho que a gente vive atualmente um mundo muito acelerado. Então, eu acho que, exemplo, eu experimentei sua aula, foi fantástico. Gente, muito bom. Você fez Que bom. e eu pude estar presente, né? Eu não estava com os pensamentos vagando pelo mundo. Então, eu acho que, de certa forma, isso que você acabou de falar é muito sobre a gente também ter noção de qual papel a gente ocupa na sociedade e como esse papel afeta a gente psicologicamente também, né? No meu caso, quando eu mencionei escrever, é aquela ação, aquele movimento de justamente colocar para fora os meus sentimentos. Enfim, É isso é mesmo. mais ou menos por aí, tá? É interessante falar sobre isso também, porque aí vem também essa questão da academia, né? Onde a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas estão indo para a academia por estética, né? E aí elas acabam treinando exacerbadamente determinados movimentos em busca do corpo perfeito, e esquecendo que existem essas funções, né, da profissão. Quando você fala da profissão também me vem muito aquelas pessoas que trabalham em escritório que ficam o tempo inteiro com o computador naquela posição e é completamente desconfortável e essas pessoas estão gerando inúmeros problemas na coluna. Né? Então, assim, é bem interessante quando você fala essa questão, trazer a consciência corporal. Você precisa entender, tá, eu trabalho com isso, o que é que eu preciso fazer para eu melhorar um pouco a minha coluna? Tá, eu trabalho na frente do computador mais de 5 horas seguidas. Eu não posso fazer um exercício de pilates antes, sabe? Eu acho que cabe realmente. Você super explanou essa questão. E aí a gente acaba criando várias outras camadas, né? E aí veio essa questão da academia, porque eu vejo as pessoas pegando peso sem necessidade, sabe? E até eu mesmo vou investindo no tá, eu tô malhando e eu quero saber por que que eu tô fazendo isso. Isso é bom pra mim, por quê? Né? Eu não quero fazer exercício só por fazer, porque eu quero ficar bonita e gostosa pro verão. Eu quero fazer exercício que vai me ajudar para dançar, que vai me ajudar a criar. Eu percebo em mim muita dificuldade em forçar em relação à musculatura dos braços. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de manter peso nos braços. Então, assim, aí eu procuro pensar em um exercício que não vai me limitar em movimento, mas que vai fazer com que eu crie força. Né? E eu acho que isso aí também está atrelado a essa consciência corporal também, né? Faz parte.
fortalece esse corpo para a dança, para o trabalho, né? Como você falou sobre a questão das pessoas no hotel. Então, assim, é justamente esse ponto, o ponto que você percebe que está ali. Foi o que a Vanessa falou. Essa pergunta foi proposital, realmente, porque eu tenho o seu livro, o Corpo Sim. Ciente. Daí eu pensei justamente em trazer essa questão, porque isso também tem a ver com os outros campos de expressão criativa. Não somente de dança terapia, não somente da área de dança, mas em todos, em teatro também. A gente precisa estar ali, a gente está no processo de ensaios para apresentação, mas a gente, o tempo todo a professora fica, ó, vocês precisam estar ali, né? Então, assim, é muito notável isso aí, da questão da consciência corporal. E aí, puxando também essa ideia da consciência corporal, como é que a dança terapia ela pode ajudar na construção da consciência corporal e na conexão de mente e corpo? Sim. Dança, primeiro vamos falar da diferença de dança e dança terapia. São duas coisas completamente diferentes. Dança é um conhecimento muito amplo, é um conhecimento milenar, né? Desde que nos entendemos, temos consciência de nós mesmos, a gente já reconhece um tipo de movimento que, como eu falei, não tem utilidade alguma. Ele só está atrelado à emoção, ele está atrelado a, a um festejo, a uma tristeza, né? Os ritos que envolvem dança na pré-história são voltados para a vida, ou com a abundância dela, ou com a total precariedade dela. A dança vem daí. Só que a virada, né, ali, romantismo, toda essa parte nobre da dança espetacular, tem essa virada. Então a gente tem essa ideia de dança, costumamos ter essa ideia de dança. Quando a gente faz dança terapia, a gente pensa nisso, traz isso de volta. Então, primeiro, para trazer alguma consciência, para trazer algum bem-estar, para melhorar qualquer aspecto da nossa vida, é preciso fazer essa diferença. Porque o movimento da dança terapia vai ajudar nessa nossa consciência corporal, na consciência cognitiva, na consciência emocional e no equilíbrio não, mas no desequilíbrio, porque a gente está sempre em desequilíbrio, quando a gente consegue fazer essa diferença. Porque, por exemplo, quando eu falo do chofer do hotel, eu não estou dizendo que ele vai dirigir como se tivesse colocar o som alto Poderia. e estivesse numa balada. Seria massa. Seria, mas ele teria que ter uma consciência que nós não estamos preparados para ter. Sim. Mas eu peço que ele, enquanto dirige, tenha consciência de que o coração dele não para, de que o pulmão dele não para. Então, por que a lombar vai parar? Então, por que o quadril vai parar? Por que a gente para? Por que a gente perdeu essa consciência? Então, nas minhas sessões terapêuticas, por exemplo, a gente vai expandindo o movimento, expandindo, e depois a gente vai reduzindo. Vai reduzindo, até você ficar com uma ideia de dança terapia no corpo. Entendendo que preciso ajudar o coração, preciso ajudar o pulmão. Trazer essa mobilidade, vai trazer charme, vai trazer molejo, vai trazer desequilíbrio dinâmico. Eu acho que é dessa maneira, com essa consciência de que preciso ajudar os meus órgãos. Eles não param, né? Eu olho para você, você olha para mim, a gente aparentemente está aqui parado. Mas lá dentro está uma dança lindíssima acontecendo ali. E é uma dança que nunca acaba. E acho que a terapia está indo para esse lugar. Pelo menos aqui eu estou desenvolvendo. Sim, sim. É interessante isso, né? Que você fala sobre essa relação da desconstrução. Eu acho que eu chamo isso de você desconstruir e reconstruir o que você tem como dança, né? Sim, Porque, assim, logo no início, quando eu estava pesquisando, eu estava achando que a dança terapia é dança contemporânea, mas não é dança contemporânea. Não exige uma técnica, não está falando sobre uma técnica. Existe um cuidado com o seu ser, que vai além do que você faz ou você queira. A gente conheceu um casal, né, que dá aulas de forró, e assim, eu super sigo eles no Instagram e eu fico achando aquilo, nossa, aquilo é tão maravilhoso,
é tão gostoso de ver. E aquilo é dança terapia, né? Não de forma de sessões, mas de forma consciente. Eles têm consciência desse trabalho corporal que eles estão fazendo e que ajuda a pessoa para além de uma modalidade, para além do forró. E é a mesma coisa com a dança contemporânea, né? E essa questão do atravessamento vem também dessa dança contemporânea, no sentido de a gente entender que dança não é só o movimento o tempo todo. Dança é pausa. Que a gente sabe que essa pausa lá dentro ela não acontece. Mas não é porque a gente está aqui parado que não tem nada acontecendo. Muito pelo contrário, é exatamente isso. E isso também é uma coisa que eu falo com os alunos. Eu não me incomodaria nenhum de os alunos eles se moverem durante a aula. Eu acho isso maravilhoso, né? Horrível é você ver um aluno ali o tempo inteiro na cadeira, uma péssima postura, sentados o tempo inteiro. Mas se ele estiver movimentando, né? E aí, na verdade, a gente vê a contrapartida de que aquele que se movimenta demais, ele tem algum problema, ele tem alguma dificuldade. E a gente não consegue entender que as pessoas, elas precisam movimentar, elas precisam entender que elas precisam se movimentar. E isso é prazeroso também, né? Vai além também dessa questão na verdade, não é nem ir além, mas eu acho que também faz parte desse emocional que a gente tem, né? Porque esse emocional também é prazer. É uma coisa assim que eu chamo muito a atenção de minha avó, e eu já falei sobre isso, né? Que minha avó, ela tem aquela coisa de, não pode dançar, você só vive dançando, que não sei o que, não sei o que. Mas se ela escuta um samba, automaticamente o corpo dela se move. E eu acho aquilo maravilhoso, né? Que ela exige em questões dela ali, que ela precisa cuidar, mas que ela percebe que ela pode se movimentar, né? Tem muito a ver com essa ligação, né? Na verdade, eu acho que ela é essencial para todos os campos. O corpo e a mente, ela não é separada. A gente não existe essa dualidade. Eu sou racional, eu tenho um pavor quando alguém diz, eu sou emocionada. Não, eu sou racional demais. Não, todos nós, a gente precisa compreender que não existe uma dualidade. Existem pontos que vão chamar mais atenção em determinados momentos do que outros. Mas a mesma coisa acontece também com essa questão do corpo e a mente ligada junto, né? Eu acho que super explanou e a gente também vai além, né, entendendo sobre isso também nos outros campos. Sim, perfeito. Inclusive, eu gostaria de te fazer uma pergunta, Sim. que se conecta com o que ela acabou de dizer sobre como esses movimentos podem ajudar a nossa mente, né? Que não é só o corpo, tem a questão da mente também. E eu queria saber como a prática regular de atividades artísticas pode influenciar positivamente no nosso bem-estar mental. Isso também, como eu falei, são muitas respostas. São muitas respostas. Mas vamos pensar que o corpo se desenvolve com repetição, né? E os movimentos estão atrelados automaticamente àquilo que pensamos. Aquela máxima do penso, logo existo, já ficou para trás, né? Não é penso, logo existo, né? Primeiro porque não tem como você definir aquilo exatamente que você está pensando. A gente está pensando uma coisa e automaticamente estamos pensando outras coisas. A gente tem foco, como a Thaís falou, a gente tem foco em determinado. Em algum momento eu estou mais lidando com coisas mais exatas e em alguns momentos estou lidando com coisas mais criativas. Mas ambas, existem vários pensamentos. O pensamento, ele é igual ao coração também. Não para um minuto. Então é meio redundante dizer penso, logo existo, né? E eu acho que é mais movo, logo existo, né? Então, se movimento e pensamento estão interligados, significa que é uma via de mão dupla. Então, vou dar um exemplo. Se a gente coloca a mão no coração, quando a gente coloca a mão no coração, o fato de colocar a mão no coração interfere no batimento cardíaco. Se você coloca duas, interfere. É diferente de uma. Porque o corpo, você está mandando uma informação. A mão direita está sobre o peito. Ou a mão esquerda está sobre o peito. São duas informações completamente diferentes para o corpo. Eu sou destro, então eu faço muito mais coisas com a mão direita do que com a mão esquerda. Por isso tem
Vocês devem imaginar que é isso que eu estou falando. Sim. Vocês devem imaginar que automaticamente, talvez a gente não tenha muita consciência do que o corpo sente, mas nós, com o nosso nível de conhecimento, sabemos que há uma diferença. Não é? Assim como alguém pega na mão da gente e se aperta muito ou se aperta pouco, se balança muito, tem gente que balança muito, tem gente que quase dá um solavanco na gente, tem gente que mal pega na nossa mão, parece que tá pegando um peixe morto. Um Então, abraço. os abraços também, tem gente que abraça, tem gente que faz questão de abraçar do lado esquerdo para ouvir o coração, tem gente que não se preocupa com isso, tem gente que bate nas costas da gente, tem gente que, né? Então, acho que é dessa maneira que interfere na saúde mental. Quando você compreende os movimentos, quando você entende como os movimentos mudam a sua vida, né? Automaticamente você muda o jeito de pensar. É uma via de mão dupla. O meu jeito de pensar me faz ter um padrão de movimento e um padrão de movimento me faz ter um outro jeito de pensar. E quando eu vejo isso, por exemplo, na dança terapia, né, com as pessoas, com as adeptas, as pacientes, as clientes, como queiram chamar, eu percebo que há movimentos que permanecem no sintoma. Ela chega com um sintoma por um padrão de pensamento. Ela muda o padrão de pensamento comigo, mas o movimento ainda não. Ela é mais rápida, ela é mais mental, aquela adepta, aquela pessoa. Ela mudou mais rápido o jeito de escolher caminhos, mas o corpo ainda não está preparado para as escolhas. Vou dar um exemplo também. Escolhi que agora eu vou sair dessa depressão e vou comprar um barco. Eu tenho dinheiro para comprar o barco, vou lá, compro o barco. Não tenho braço para remar. Coloco o barco, não sei nadar. Então não adianta, né? A dança terapia vai ajudar nesse sentido. De o que eu quero para minha vida? Que movimentos estão implicados nesta escolha? Que profissão eu escolhi? Que tipo de movimentos eu vou fazer para trabalhar neste lugar? É rápido? É em pé? É sentado? Né? É olhando para cima? É olhando para baixo? É nadando? Você precisa se preparar para isso. Então, por isso que eu acho, Vanessa, que pensamento e movimento estão completamente ligados. Né? A postura, o jeito de você se colocar já muda o seu jeito de pensar. E acho que tem sido uma grande descoberta. Aliás, a dança, como eu falei lá no início, né, aqui do nosso encontro, a dança passou por umas mudanças da parte primitiva até chegarmos aqui, passou pela cena. E depois, na dança moderna, né, que é ali 1940, 1930, a dança passou por uma mudança muito grande também, que é quando nasce a dança-terapia, que é com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ali mudou completamente a dança, aquilo que conhecemos de dança. E acho que hoje eu tenho essa intuição de que a gente está fazendo uma grande virada. A dança está se encontrando com a saúde. E é neste momento que a gente vai perceber que todo mundo precisa dançar. Não importa como você vai chamar o seu movimento. Eu prefiro chamar de dança-terapia. Mas você pode chamar ele de qualquer maneira. Mas em algum momento você tem que dar uma parada no que está fazendo. E dar uma articulada para fazer o corpo funcionar melhor, envelhecer bem, para que o 100 seja o novo 60 no século XXI. Né? E eu acho incrível isso, né? Na verdade, por experiência própria, né? Eu já conversei com você sobre isso. E, assim, a gente teve esse período pós-pandêmico, né? Que foi um exagero de carga emocional gigantesco, né? E, assim, não vem diminuindo. Não, eu não vejo os dados diminuindo, eu vejo os dados, eles aumentando, eles estão seguindo, porque é reflexo dessa pandemia, né? E aí eu lembro, assim, que, nossa, o que é que eu vou fazer? Eu tava em casa, período de pandemia, as coisas estavam reabrindo, mas o que é que eu fazia? Eu me trancava no quarto, né? Eu colocava uma música, e aí eu dançava. Algo interessante também é a questão da gravação. Eu lembro que você falou que eu já fiz sua aula de introdução lá na Baiana, e aí você falou que existe esse passo de gravação, é bem lá na frente, né? Não, meu passo primeiro foi gravar, porque eu me observava, né? Eu colocava as gravações dia 1, dia tal, que eu começava a perceber o
que o movimento estava dizendo ali? O que eu estava sentindo? Que legal. Né? Eu escrevi, e foi por isso meu maior encanto por dança terapia, né? Eu já estava conhecendo através de você, mas eu acho que tem muito a ver do que a gente pratica, do que a gente tem como verdade dentro da gente, né? E aí, e também me veio uma memória que era de minha mãe. Minha mãe, ela também fazia isso. Só que minha mãe não passava por nenhuma pandemia, mas ela passava por questões emocionais que ela não tinha como pôr para fora da forma que ela queria, e ela dançava. Eu pequenininha, eu lembro ela dançando, eu só via ela no reflexo, porque no quarto que é o quarto que eu tenho hoje em dia, ele tem uma janela imensa, aí eu ficava no cantinho, eu via ela pelo reflexo. Eu achava aquilo uma coisa mais incrível. Foi o meu maior start com a dança. E aí eu percebi que eu estava fazendo aquilo num período que estava sendo muito complicado em relação à carga emocional, né? E isso também, a contraponto, a escrita. Eu também gosto muito de escrever. E principalmente escrever sobre as emoções, eu acho que isso ajuda muito, né? E é uma coisa que para quem tem facilidade, tem pessoas que têm bastante dificuldade em escrever sobre as emoções. Desde nova, desde adolescente, eu escrevia diários. Não era nem diários, eram escritas de crônicas sobre o meu dia, porque minha mãe não queria, minha mãe não podia descobrir. Então eu escrevia crônicas, eu criava Tinham histórias. segredos ali, né? Eu criava histórias. Minha mãe não vai assistir isso, com certeza. Mas eu criava histórias. E aí, eu fiz uma oficina com o Fernando Santana, né? Que ele é um ator, um dramaturgo, ele tá na cena baiana e assim, era uma oficina de corpo, fogo e fúria. Eu lembro, era fogo e fúria o nome da oficina, e era justamente sobre movimento e escrita. Então, assim, ele fazia dinâmicas de movimento, e aí, a partir daí, a gente escrevia. Nossa, e aquilo foi abrindo um leque, assim, ó. O quanto aquilo estava fazendo sentido para mim, que estava vivendo a dança terapia no meu quarto, né? Eu acho que eu tava pequenininha, era o tempinho que ela tava dormindo, né? Que aí eu botava uma música. E isso eu também não intercalava as músicas, não eram os mesmos tipos de música. Era músicas que no dia que eu tava. Tô com um clima muito baixo. Eu vou colocar uma música que eu tô nesse clima, eu preciso. Na verdade, eu comecei a ter essa consciência corporal e também essa consciência em relação a, não, eu tô mal. Eu preciso respeitar que eu estou mal. Eu não preciso me forçar a estar bem, né? Eu acho que isso também às vezes é uma coisa ruim, essa questão do positivo, demais, sabe? Eu preciso estar bem. Não, eu não, na minha concepção, na minha vivência, eu não concordo com isso. Eu concordo com que a gente precisa respeitar os nossos momentos. E eu respeitava isso no meu momento de estar dançando. Não, nossa, tinha dias e isso é até hoje. É uma coisa que minha avó brigava muito comigo, porque eu gosto de fazer. Eu só gosto de cozinhar quando eu tô afim. O que é eu estar afim? Eu estar bem emocionalmente para eu botar um pagodão lá e eu cozinhar, dançando, escutando meu pagodão. Então exige essa consciência, né? Essa compreensão do corpo, que realmente a gente entende que é dança terapia, e precisamos ampliar para nossas áreas de vida, né? Porque a gente não precisa ser dançarino para entender sobre dança terapia, para fazer dança terapia, né? E aí é isso. Na verdade, a última coisa que eu queria perguntar rapidinho para a gente encerrar é, dentro da sua perspectiva de pesquisa, o que você diria como conselho ou como forma de indicação para artistas que estão envolvidos com essa proposta de saúde mental, seja ela dentro da dança, do teatro, da música, o que você teria como conselho, né? Como uma palavra, pode ser uma palavra, para a gente encerrar. Pronto. Acho que não só para os artistas, mas serve para todo mundo, mas sobretudo para um artista que se aventura na saúde, é estudar o próprio corpo. No livro Corpo Ciente também vem dizer isso. Quando a gente nasce, os pais começam a nos ensinar sobre tudo. E a gente sabe o nome de tudo. Interruptor, vasculhante, paralelepípedo. A gente começa a aprender tudo. Em nenhum momento a gente fala tíbia, fíbula, clavícula. Ensinamos para a criança o que é dedo, mas não falamos para ela que é falange, distal, medial, proximal. E a criança, nós, quando éramos crianças, nós tínhamos capacidade, o cérebro de uma criança, ele está preparado para aprender tudo. Então, se a gente falasse, aqui é dedo, é formado por falange, distal, medial, proximal. É um conhecimento que para nós parece chato,
mas é culturalmente, isso é uma mentalidade. Na verdade, conhecer o corpo pode ser muito maravilhoso e a gente pode dialogar melhor com o pessoal da saúde, que aí na pandemia, como você citou, né, Thaís, né, a pandemia veio mostrar como a gente depende desses profissionais e como nós precisamos estudar mais. Já que não está na grade essa sabedoria plena sobre o corpo, eu acho que no século XXI é a nossa função conhecer o corpo. São 200 e poucos ossos, 600 e poucos músculos. Não é muita coisa, a gente sabe muito mais. Os idiomas geralmente são 6.000 palavras, 10.000 palavras, a gente já sabe essas coisas. O que são 200, o que são 600, diante de 6.000 coisas que nós sabemos, né? Então, acho que o conselho que eu daria, não só para os artistas, mas para todos que estão nos ouvindo, é estudemos o nosso corpo. Isso vai fazer com que a gente se mova com mais consciência e com criatividade. Vai ficar um negócio muito parecido com dança, mas que a gente chama de dança-terapia. Obrigado, gente, pelo convite. É uma honra, é um prazer imenso estar aqui com Eu vocês. que agradeço. Inclusive, vocês falam tão bem que eu já tava aqui no louco, aqui, ó, devagando. Tipo, eu tava até, assim, receosa de interromper, porque eu achei o bate-papo tão bacana, tão interessante. Tipo, você tem muita experiência, você tem conteúdo, você tem repertório, então é tão gostoso escutar, e você também tá aí. Então, assim, muito obrigada a vocês dois pelo bate-papo, de verdade. E você enriqueceu muito também, né? Porque você traz as suas Perguntas? perspectivas. Exatamente. Muito obrigada, Clênio, por aceitar esse convite. Enriqueceu o nosso trabalho. Eu acho que vai além de um trabalho escolar, Com vai, certeza. vai conhecimento no geral, né? Importante isso. Muito obrigada. De nada, Estamos juntos. chame sempre. E é isso.